Hoje você vai saber 3 técnicas de como controlar a ansiedade que tem grudado no seu sapato. Fica tranquilo porque a maioria das pessoas já teve isso. E mais, com as 3 técnicas você vai conseguir sair dessa crise de forma simples e eficaz. Estudos da OMS, ou Organização Mundial da Saúde, já relatam que hoje, a cada 100 pessoas, 10 sofrem com ansiedade ou já sofreram ao longo da vida. Existem sim casos em que a ansiedade evolui para um quadro em que deve ser tratado por médicos e especialistas. Se for o seu caso, busque ajuda com um especialista nessa área. Mas a grande maioria das pessoas que já teve ou tem ansiedade apresenta quadros tratáveis com técnicas simples ao alcance das mãos. Eu vou te falar 3 delas. A última é a que fez mudar completamente um quadro em que eu estava de ansiedade e desconforto para completamente relaxado. Tudo isso rapidamente. Afinal, o que é ansiedade? Quais os sintomas? A gente precisa conhecer os sintomas, claro, para identificar o que é realmente ansiedade e depois usar as técnicas simples para superar isso. O que ela é então? A ansiedade, ela é na verdade um mecanismo de defesa do corpo humano que pode nos beneficiar ou prejudicar, dependendo da intensidade em que ela surge de dentro da gente. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação. Se é em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo as reações, podendo provocar crises de ansiedade, que é quando uma pessoa se sente paralisada, dependendo do caso que ela está e o nível. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas podem ter crises a ponto de deixar de fazer coisas simples de verdade, como usar o elevador, porque causa um desconforto nela. E a ansiedade generalizada é um outro problema. O que é a ansiedade generalizada? Nada mais é do que a ansiedade crônica, onde existe uma persistência da preocupação. Beleza, mas você pode estar perguntando agora, mas Maí, e os sintomas? Fala dos sintomas. Se eu tenho isso, eu quero saber logo como é que eu faço para reverter. Quais são os sintomas? Então vamos lá. Os sintomas da ansiedade podem ser dificuldade de concentração, problema de sono, preocupação excessiva, dores nas costas, suor, inquietação, tensão muscular. Esse é muito comum. Quem nunca viu uma pessoa falando, nossa, parece que meus músculos estão tensos? Tem uma amiga no trabalho que ela acaba de chegar na empresa e falava, eu tô muito tensa. E ficava se perguntando, pô, o que pode ser isso? Nossa, agora eu pelo menos posso enviar esse vídeo para ela. Beleza, aí você me pergunta de novo, tá, e os sintomas graves? Parece que esses sintomas não são os meus. Os mais graves sintomas da ansiedade podem ser palpitações, taquicardia, desconforto no estômago, pensamentos indesejados, medos exagerados e ainda, eu acredito que esse seja o mais comum, irritabilidade. E quais são as situações ou gatilhos que despertam esses sintomas? Isso depende de cada pessoa. Algumas vai ser falar em público. Na verdade, o medo aqui é fracassar em público. Porque só falar, por exemplo, a pessoa fala com a mãe dela, fala com a família dela, fala no trabalho, na faculdade, mas ela tem medo de não conseguir falar em público. Muita gente, então, tem medo também da temida entrevista de emprego. Porque a ansiedade, ela tem um gatilho que funciona como um toque de um sino. Uma badalada de um sino que, quando a pessoa tem esse gatilho, ela escuta, ou outro fenômeno, pode ser visual, isso desperta esse fenômeno dentro dela, gerando estresse, até angústia em determinados casos. E o pior é que muitas pessoas sentem uma emoção negativa, ficam alteradas e não se dão conta
de onde vem e que estão ainda sob o efeito de um transtorno de ansiedade, uma crise que pode, nos piores casos, levar à depressão. Então, o que fazer para reverter essa situação? Tem cura? É possível uma pessoa que saia de um estado interior altamente desgastante para conseguir não só controlar a ansiedade, como também superá-la? Primeiro de tudo, o necessário é compreender o causador. Os tais gatilhos, na verdade, antes dos gatilhos, o fator que foi preponderante para mim superar eu mesmo é que era responsável por produzi-la dentro de mim, porque ela é um fator psicológico. Em poucos casos, ela é fisiológica, ou seja, uma disfunção do organismo que não tem controle. Você não domina isso. Acontece que dentro lá da gente mesmo, nós criamos, às vezes, nossos próprios monstros que não existem de fato. A gente cria e alimenta eles. A velha história do lobo bom e do lobo mau. Aquele que você alimenta, vence. Então, por isso, a ansiedade é a nossa responsabilidade. Mesmo que você nem saiba do que se trata ou como ela surge, nossos pensamentos, eles são moldados e moldam a gente. Somos nós que produzimos e assim somente a gente consegue mudar o nosso estado mental, seja com ajuda ou com remédio, médico, especialistas. Em algum momento vai ser necessário que você exerça um esforço para ultrapassar essa barreira das emoções que acontecem sem que sejam solicitadas. Então, bora para as técnicas agora? 3 passos simples que podem te ajudar a passar do estado de ansiedade para um estado consciente sob controle das suas emoções. Primeiro, atividades físicas. As atividades físicas podem ser importantíssimas aliadas para controlar a ansiedade em seu estágio inicial, porque elas aumentam a liberação dos neurotransmissores ligados ao humor, a serotonina e a endorfina. Assim, manter o corpo em movimento é muito importante para a saúde mental, inclusive para quem possui ansiedade, que é mais importante ainda. Por exemplo, uma caminhada. Segundo, assistir a um filme de comédia. Uma pesquisa da psicóloga especialista em filmes como terapia, Birgit Voss, catalogou os sentimentos presentes em cada tipo de história. Ela avalia que, ao provocar as emoções, assistir a filmes pode abrir portas que de outra forma poderiam permanecer sempre fechadas. Ela explica que, ao projetar as próprias emoções nos personagens, o espectador ele consegue diminuir o peso da autocobrança e relata que existe uma mudança quase que imediata nas emoções dessas pessoas. Segundo a própria autora, os erros que os personagens cometem são tratados de maneira bem-humorada e edificante, e isso ajuda muito nesse tratamento. Um estudo relata que os pacientes turcos que passaram por cirurgias oncológicas foram submetidos a filmes de comédia nacionais. E a ansiedade pós e pré-cirurgia diminuiu significativamente. Terceiro, ouvir música. Olha, santo remédio. O efeito da música no cérebro humano é amplamente documentado e alvo de vários estudos. A maioria das músicas indicadas por especialistas são de meditação, músicas calmas. Tem uma música que é sensacional. Ela é parte de um conjunto de músicas que servem exatamente para relaxar na vibração correta, amplamente monitoradas e validadas cientificamente. Eu escuto bastante e recomendo, viu? A gente vai aqui para a tela do computador para a gente ver as melhores músicas de meditação. Vamos lá, como é que eu faço isso? Melhores músicas de motivação, de meditação, desculpa, vamos lá. Músicas de meditação, olha só. Opa, aquele rinho básico, vamos lá, meditação. Tem muitas músicas boas aqui e cada uma vai ter um ritmo melhor pra você. Às vezes você gosta mais de flauta, às vezes você gosta mais de violino, às vezes você gosta mais de tambor. Depende, ó, vamos ver essa daqui. Música de meditação, ó, já cliquei aqui ela numa vez. Olha, é uma música boa. Eu gostaria de escutar essa música enquanto eu relaxo, medito ou faço algo pra conseguir relaxar. Vamos lá, vamos ver uma outra aqui. Pai Celestial. Ó, essa daqui já é uma
melodia com violino, um instrumento mais clássico. Poxa, muito boa, cara. Achei fantástica, eu gostaria de escutá-la. Nossa, vou até salvar, com certeza, para escutar depois. E eu vou dar um bônus aqui, então, já que a gente tá falando de músicas que eu escuto pra ler. Cara, essas músicas aqui ajudam muito a se concentrar. E quando eu tô lendo, eu, consequentemente, consigo diminuir a minha ansiedade, porque eu tô focando ali no presente, no que o livro tá contando, na história. E isso me ajuda bastante. Então essa música aqui também é fantástica, Super Binaural Brain. Eu procuro ela e o nome é Super Intelligence Binaural Beats. Eu posso colocar o link, vou colocar dessas 3 aqui que a gente escutou, que é maravilhosa, relaxante. Vai lá e digita a música de meditação no YouTube, encontra a que você mais gosta. E essas 3 técnicas serão incríveis. Essa da meditação, vai lá no YouTube, digita música de meditação, olha as playlists e se desfruta de uma delas. É maravilhoso. Veja que você mais gosta. Eu demorei um tempo até perceber que tinha lá umas que eu gostava. Eu tinha um certo preconceito. Pô, essa música é meio estranha, né? Não. Aí você para pra pensar. Vale a pena aceitar a ideia da possibilidade e experimentar, testar e gostar, ou ficar só recusando e continuando com a ansiedade, que é algo paralisante. E essas 3 técnicas sempre ajudarão muito, porque eu também já tive muita ansiedade quando eu era mais novo. Os momentos leves, eu não conseguia dormir quando eu tinha lá um acontecimento, um evento significativo para mim. No outro dia, e quando eram os piores casos, eu sentia um desconforto grande. Parecia que as emoções estavam assumindo o controle ali, sabe, do racional. O que não é positivo, porque se as emoções tomam o controle do seu poder de decisão, pode ter certeza que o seu lado racional vai estar impedido de desempenhar a sua máxima capacidade. Me deixava até com a mão trêmula. Isso até eu, de fato, buscar conhecimento e compreender que a gente tem um pleno domínio da nossa capacidade mental e eu mesmo era responsável pela causa que estava me impactando. De verdade, eu acredito que hoje todas as pessoas conseguem superar a ansiedade e produzir a sua própria cura. Claro, com conhecimento do que é a ansiedade, de como controlar, exercendo o domínio das emoções e assim vivendo bem, com qualidade de vida, porque a infelicidade não deve ser permitida pela gente como uma constante na vida. Já a felicidade pode e deve ser uma constante na vida, se escolhermos que ela seja. Com essas 3 técnicas, atividade física, filmes de comédia e uma música relaxante, você vai ter mais poder sobre a sua ansiedade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a passar por esse momento, se você está enfrentando uma crise. E se você curtiu, deixa o seu like e se inscreve no meu canal para essa mensagem alcançar o maior número de pessoas e poder colaborar com o maior número de vidas também. Valeu, tchau, tchau!